Bem-vindos ao canal Karayer na Coreia, tudo bem? Nesse vídeo vamos tratar de Intel e AMD. Por que será que eu troquei totalmente tudo para AMD? Vamos lá falar sobre isso? Vamos lá? Até o começo de 2020 eu era fanboy. Na verdade eu nem pensava em outra marca. Eu só achava que existia Intel, era só Intel, né? Não pesquisava nenhuma outra marca. Outra marca até parece, né? Não pesquisava AMD, só tem AMD, não tem outra marca. Então, na verdade eu só pesquisava Intel, toda a linha da Intel. Então a minha pesquisa se baseava na linha da Intel e mais nada. Né? Mas aí eu fui lá no finalzinho de 2018, quando lançou o Core i9 9900K. Uau, era uma revolução. Vinha naquela caixa que parecia uma bola de futebol, muito lindo, né? Pena que nunca mais fizeram umas caixas daquela tão bonitas, né, em relação à roupagem de um produto, né? E aí eu comprei esse 9900K, comecei a montar também os PC das crianças, né? Então sempre coloquei tudo, ou era i7 ou era i9, e sempre da Intel. E aí no meu computador eu comprei aquele, porque eu era, na verdade, antes de começar a fazer essas coisas de computador, eu era fanboy da Apple. Então eu tinha tudo da Apple. Tinha desde iPod até o Mac Pro. Eu tinha tudo. E aí, vindo aqui para a Coreia, a maioria das coisas aqui não funciona no sistema operacional da Apple. As coisas da escola das crianças, os sistemas que eu usava, banco e tudo mais, simplesmente não rodam direito em o OS do Mac. Então, quando eu vim para a Coreia, isso me deixou meio assim, porque era tudo baseado no Windows aqui nesse país. Né? Ninguém tinha Apple, ninguém usava Apple aqui. Né? Então, eu confesso que eu não gostei muito, mas eu tive que trocar, porque eu tinha escola das crianças, tinha banco, tinha um monte de coisa que eu tinha que fazer pelo computador e só funcionava em Windows. Então, eu comprei notebooks Windows, e também os PCs, comecei a montar os PCs. Isso depois foi uma salvação para mim, né? Porque era uma distração, eu gostava muito, e aí eu virei um entusiasta de PCs, né? E uma coisa que eu usava da Apple, que eu passei a usar pelo Windows, eram uns HDs com a interface Thunderbolt. Por que eu usava? Porque era muito mais rápido, realmente era melhor, era uma interface mais rápida, você transferia um arquivo muito mais rápido pelo Thunderbird do que pelo USB. Então, como eu já tinha vários Thunderbirds, e aí foi a única coisa que eu reaproveitei do que eu usava no Mac. Então, como eu tinha que reaproveitar, eu tinha que comprar placa-mãe, por exemplo, tinha que comprar uma placa-mãe que suportava as saídas Thunderbolt. E aí o único que eu achei era uma da Gigabyte, chamada Designare. Era a única, mas era caro. Nossa, mas era caro. Era muito caro, só por causa do Thunderbolt. Mas eu comprei porque o que eu ia fazer com aquele monte de periférico que eu tinha, né? Então eu acabei comprando. Aí instalei, montei meu i9 com isso e tal. E Gigabyte, cara, é muito ruim. O layout dela, a BIOS dela, putz, como é ruim, como é muito ruim. Gigabyte, vocês precisam melhorar essa BIOS de vocês, porque é ruim, é muito ruim. E é caro, e como é caro. Mas eu fiz, mas como era tão caro essa placa, como eu paguei tão caro e eu tinha vários dispositivos com Thunderbolt, que aí eu fui usando, mas toda vez que eu ligava me irritava, né? Porque às vezes não reconhecia, às vezes não dava, às vezes dava pau. Cara, era horrível. E aí eu cansei de ficar irritado. E aí eu achei uma da Asus, uma placa-mãe da Asus, aquela Asus Extreme. É a topo de linha da Asus, e comprei ela, troquei, pronto, e a da Gigabyte ficou encostada. E aí lançaram a 10ª geração da Intel. E no mesmo tempo, meus filhos começaram a pedir para eu montar um PC para eles, para que eles pudessem streamar. E como eles tinham esse lançamento do 10900K,
E eu já tinha essa placa, aquela placa Mega da Asus, e eu também tinha o da Gigabyte que estava encostado. O que eu ia fazer? O que eu pensei em fazer? Bom, vou comprar o 10900, vou pegar meu 9900, colocar nessa Designare e montar para um de stream para os meus filhos. E comprei o 10900K. E aí, na hora que eu fui colocar naquela placa da Asus, a Extreme, não cabia. Não era compatível. Eu falava, mas que raio é esse, né? A placa-mãe eu tinha acabado de comprar fazia pouco tempo. Custava mais caro do que o 99, mais caro do que o processador. Era mais de $1.000 essa placa-mãe, né? E simplesmente não encaixa. O tamanho é igual, tudo igual, mas ali os pinos não encaixam. Fisicamente eles deram um jeitinho para simplesmente não encaixar. Porque eles estavam tentando te obrigar a comprar a nova, que era a Z390. Eles estavam tentando te enfiar a goela abaixo, a Z490, que era a mesma coisa. E aí eu me senti um idiota. Porque eu fui pesquisar, a Intel sempre fez isso. Ela, a cada 2 gerações, ela obriga você a simplesmente trocar tudo. Né? E, pô, se você pagou mais de $1.000, você pagou mais do que o próprio processador numa placa-mãe, e eu usei pouquíssimo tempo. E aí ela vem com uma nova, que é só um requentation. Você desculpa, mas não tem nada de novo. Ela nem melhora muita coisa ainda. E você vê que elas fizeram um bloqueio físico ali. Não tinha... a Intel vive desde a era do dinossauro na tecnologia de 14 nanômetros. Quer dizer, é a mesma coisa, para não falar outra coisa. É a mesma coisa. 9900, 10900 tem uma melhora de performance só. O resto é tudo igual, é tudo 14 nanômetros. Desde a era do dinossauro que a Intel fica fazendo esse requentation, ficar fazendo a mesma coisa, vendendo mais do mesmo para você, e ainda te força a trocar a porcaria da placa-mãe. E aí eu fiquei irritado, só que aí fiquei irritado, mas eu tinha um preconceito da AMD, porque eu sou da época que eu mexia nos computadores da década de 90. E aí naquela década de 90, a AMD era muito ruim, só dava pau, esquentava demais, e era bem mais barato, porque dava pau, não tinha estabilidade, não tinha confiabilidade, não tinha nada. E eu tinha esse preconceito da AMD naquela época. Na verdade, a AMD pra mim eu tô na merda, eu tô ruim de grana, eu compro a AMD, porque eu não tenho capacidade para comprar um Intel. Era assim o meu pensamento da AMD. E por isso que isso vinha até 2020, até o comecinho do ano passado. E aí montei os computadores dos meus filhos. E aí meu filho mais velho, no almoço, ele começou a falar da AMD para mim. Quando começou a falar, ele falou assim, tia, mas eu tô ouvindo falar que eles estão até melhores, né? Aí eu comecei a argumentar, falando que não, que é Intel, que Intel isso, que Intel aquilo. Mesmo estando chateado com a Intel de ela obrigar você a ficar trocando as coisas sem necessidade. Só que aí, eu ouvindo a minha própria argumentação, eu via que era um absurdo o que eu estava falando. A minha argumentação era besta, era só um preconceito. E aí eu comecei a ver... foi a época que começou a sair também os Ryzen de terceira geração. E aí, até meus argumentos não batiam. E aí, como eu estava querendo montar mais um computador, porque eu já tinha feito para as crianças e vi como era legal ter um segundo computador para poder fazer as coisas, né? E aí, finalmente eu fui lá e comprei um Ryzen 9 3900X, que era um dos top de linha. Acima dele só tinha um, mas pelo que eu estava pesquisando, não fazia muito sentido para o que eu usava. Me arrependi, porque eu deveria ter comprado o 3950, me arrependi, mas o 3900 já era apenas um abaixo, né? E aí todo mundo falava, não, mas o Intel, o 10900, ele é melhor para jogo. Então todo mundo só falava que a Intel, da Intel por causa do jogo.
E aí eu falei assim, bom, eu nem jogo tanto assim, né? Mas eu também, até uma forma de eu testar o 10900 com o 3900, entre a Intel e a AMD, era uma forma de testar, então montei. Quando eu montei, poxa, tudo era melhor. Tudo. Não era o jogo que diz, né, que a Intel, da Intel era melhor, não sei o quê. Eu não via diferença. Eu via que realmente o da Intel dava um pouquinho mais de FPS, não era muito a mais. Mas na minha jogabilidade, o que eu sentia, não mudava nada. Aqueles números ali, tava dando, sei lá, 120 FPS e o da AMD dava 110. Era mesmo, assim, um modo de jogar, o que você percebia do jogo, não mudava nada, era a mesma coisa, na verdade. Agora, no resto, renderizar vídeo, fazer tudo que você fazia no computador, da AMD era mais rápido. Então eu ganhava muito tempo. Qualquer coisa que eu ia fazer, assim, dava diferença de 2, 3, às vezes dependendo do tamanho do arquivo que eu renderizava, dava uma diferença de 20 minutos. Pô, se você renderiza uma coisa 20 minutos, você pode falar, não é lá. Mas se você renderiza 10, 20, 30 coisas por dia, e a cada trabalho que você faz, você economiza 20 minutos, é uma diferença muito grande. É uma diferença tão grande que aquela diferença no jogo, apenas em jogo, não fazia o menor sentido. E aí eu vi que tudo na AMD era melhor. Aí aquela coisa que falavam, né, porque os defensores da Intel, eu também era. Os nossos argumentos eram assim, mas a Intel é mais confiável, é mais estável, você não vai dar pau. Então, se você vai usar numa empresa, por exemplo, e se o AMD dar um pau e você fica sem um computador durante um dia, qual que é o seu prejuízo? Esses eram argumentos pró-Intel, que eu também usava. Só que usando o Intel, usando a AMD, nada dessas coisas que eu falava fazia sentido, porque a da AMD também é confiável, nunca deu pau, nunca me deixou na mão, não dá, a confiabilidade nele é tão boa quanto, não tem nenhum outro argumento, não tem nenhum argumento pró-Intel. E aí veio, agora, no finalzinho de 2020, veio a quinta geração do AMD. Aí, pelos testes, pelos reviews, eu fiquei empolgado, porque era muito melhor. Pelo menos pelos testes, era muito melhor. Era nítida a diferença, a evolução que a AMD tinha provocado na quinta geração. Que inclusive ganhava da Intel nos jogos, na área da Intel. Então até nos jogos ela pelos reviews, dava mais. O desempenho era bem maior do que o da Intel. E aí, mas eu fiquei pensando, putz, mas como eles viraram o jogo, agora é a AMD que tá no topo, provavelmente eles vão fazer igual a Intel, né? Porque vão fazer você trocar de placa-mãe, vai ter que trocar isso, vai ter que trocar aquilo. Então, para você ter uma nova tecnologia, você vai ter que trocar tudo igual a Intel. E quando a minha surpresa, uma grata surpresa, não tinha que trocar nada. Ela servia para, mesmo em placas-mãe lá da segunda geração, de 3, 4 anos atrás. Eles davam suporte, quer dizer, não mudaram nada, né? Porque continua a litografia da AMD, eles estão em 7 nanômetros, enquanto a Intel está lá nos eternos 14 nanômetros, né? E aí, como é 7 nanômetros, realmente não precisa você ficar trocando tudo, você obrigar o seu cliente a trocar tudo, fazer um gasto desnecessário. Eu falei, poxa, até nisso a AMD está melhor. E aí você usa... e aí a AMD, eu entrei em contato com o negócio da geração 4 do PCI Express, das memórias RAM, você poder usar até em 4.600 MHz. Eu comecei a entrar no mundo que a Intel não dava. A Intel ela só te dá suporte na memória RAM até 2.666. Se você qualquer coisa que você fizer além disso, ela pode negar a sua garantia. A AMD tem, nessa quinta ela sempre deu suporte até 3.200 MHz de memória RAM. Agora parece que na quinta geração aumentou isso. Mas
Na AMD você chega a 4.600 sem... Se você comprar, lógico, você tem que comprar uma memória que suporte essa velocidade, né? E a Intel continua com a política mesquinha dela. Ela acabou de falar sobre a 11ª geração dos processadores dela. E, aliás, desde quando a AMD lançou a 5ª geração deles, eles falam que eles falam, espera aí, não compra isso não, porque vai vir a nossa 11ª geração, tá prometido para março agora. Só que, olha a sacanagem, da 9ª geração, que era o 9900K, nona geração para 10ª, tinha que trocar tudo, né? Você tinha que trocar a placa-mãe, tinha que trocar tudo para o 10900. Aí, teoricamente, o que eles fazem geralmente são 2 gerações na mesma placa-mãe. Aí, teoricamente, esse 11900 deveria funcionar na geração passada. Eles falaram essa semana ou foi semana passada, eles colocaram a notícia de que não, eles não vão dar suporte para essa nova, para a 11ª geração, para a maioria das placas-mães. Não, só uma placa-mãe que eles vão dar suporte, que são as mais caras, que é a Z. O resto, esquece, meu amigo, você vai ter que trocar tudo. Quer dizer, uma geração. Você tem que, ela te obriga tá obrigando você a trocar tudo de novo em uma geração. Sendo que essa 11ª geração, ela vai fazer um downgrade, ela vai ter menos, que eles devem ter otimizado mais ainda, porque continua em 14 nanômetros, é a mesma porcaria. É a mesma coisa desde a época dos dinossauros, né? E então, a 11ª não vão mudar nada. Vão mudar sim, em vez de ter, acho que são 16 núcleos, vai para 12. Então eles vão diminuir o número de núcleos, vai aumentar o preço e ainda vai fazer você trocar de placa-mãe. Intel, você tá de sacanagem, né? Vocês tratam o seu cliente como idiota. Só que aí... Então, é por essas e outras que a gente tem que trocar mesmo. Tem que trocar. Primeiro, que a AMD é melhor. Segundo, que ela não faz essa política cretina. E... a tecnologia dela é melhor. E elas sim estão inovando. A AMD inova. A AMD inova e a Intel faz requentation. Né? Então, se você é fanboy, como eu era, repensa. Até fanboy você precisa ter um pouquinho de neurônio, né? e saber pensar um pouco. Eu até seja fanboy, mas não fanboy imbecil, um fanboy idiota, né? um fanboy útil. Agora vai ter até os fanboys úteis, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouco a mais. Então é isso. Só que assim, sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais. O consumidor, ele não fica esperando os melhores ter o produto. Não, ele compra o que tiver ali na mão. Por que eu estou falando isso? Porque saiu uma pesquisa, um relatório de um instituto que é especialista em PCs, que em 2020 a Intel dominou 80% do mercado e a AMD 20%. E, inclusive no último trimestre de 2020 a AMD ainda caiu um pouquinho, apesar dela apresentar tudo melhor, sempre tudo melhor, as vendas dela caiu. Mas ela não caiu porque ela é pior ou pior, ela caiu porque ela não tinha produto disponível. Ela não tem, até agora você vai tentar comprar, não é fácil. Resto do mundo, na Coreia é diferente. Na Coreia você sempre tem produtos. Inclusive a RTX 3090, 3080 você tem. A diferença tem, mas o preço está caro. Agora aí no Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos, não tem. Mesmo que seja caro, simplesmente não tem. Não tem o produto. Aqui tem, pelo menos. Então, mas eu sei que no resto do mundo tá difícil de encontrar os produtos da AMD. Então, mesmo que a AMD ela tá com problema de conseguir componentes para conseguir peças para produzir o produto dela. Ela tá com essa dificuldade. Então, ela precisa melhorar isso. Ela precisa dar um jeito, porque a Intel tá vendendo mais do que ela por causa disso. Então, só que assim,
Ah, mas a AMD parece que tá mal. Não, cara, se você comparar com 2019, ela aumentou 50%. Em 2019 ela tinha 13% do mercado. Em 2020 agora ela tem 20% do mercado. É um crescimento astronômico. Tanto, é tão grande que a Intel está muito preocupada. Mas a Intel tem que se preocupar mesmo, porque ela só está vendendo requentations, né? Só isso que ela faz. Então, eu espero que tenha sido claro por que eu troquei para AMD. E pelo menos por enquanto eu não vou trocar, eu não consigo ver a Intel sendo atrativa. E tem mais uma coisa. Digamos que você é um fanboy, sei lá por qual motivo você vai comprar essa 11ª geração, que parece, ela diminui a qualidade, diminui tudo, diminui os núcleos, tudo mais, faz um downgrade. Se você comprar isso, fique sabendo que aí você vai comprar agora, né? Que é o lançamento agora, que nem tem ainda, né? O ano que vem, ou até estão prometendo para esse ano ainda, vai vir o PCI Express 5.0 e vai vir as DDR 5.0. Aí é uma tecnologia totalmente diferente, aí não é política da Intel ou da AMD, é porque a tecnologia está melhorando. Então a tecnologia vai ser substituída, então você vai ter que trocar de novo tudo. Aí não é culpa delas, é culpa porque a tecnologia melhorou. Então você vai ter que trocar de novo. Então pensa bem se você vai realmente pegar essa 11ª geração. Pensa bem, porque você vai ser obrigado a trocar tudo de novo em muito pouco tempo. Tá? Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam, o que você acha da Intel, da AMD. Comenta, me dá um feedback, tá? E não esqueça de se inscrever, de dar o like e ativar o sininho, tá bom? Abraço!